Olha, eu não sou um defensor da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é palavra circunstancial de Deus, em cada geração ela foi, até Jesus. Há textos da Bíblia que continuam sendo referências eternas, arquetípicas, não exaustivas, não científicas, não detalhadas de coisa nenhuma, mas ela te dá o princípio em relação ao significado da vida. E é só o que eu preciso. Agora, Jesus disse, como eu já falei aqui introdutoriamente, ele relativizou Moisés. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Moisés disse isso, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, não vos vingueis a vós mesmos. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não vos vingueis a vós mesmos, ao contrário, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele ensinou uma outra coisa que tornou Moisés obsoleto. Paulo, que foi educado aos pés de um dos maiores rabinos da história de Israel, que foi Gamaliel, quando conheceu Jesus, ele disse que quase todo o Velho Testamento tinha caído em obsolescência, em caducidade, porque ele entendeu que Jesus era a única palavra possível e completa de Deus para os homens, porque a palavra de Deus não cabe num livro, nem em letras, para serem lidas, como ontem eu ouvi numa música, lupas e letras. Não é com lupas e não é com letras. Ela só é palavra de Deus se ela foi encarnada. Por exemplo, eu estou sem Bíblia nenhuma aqui. Não é? É. Mas você está vendo a palavra de Deus em mim. Eu duvido que você não esteja vendo Deus em mim. Duvido que você não diga, esse cara pode ser até doido. Mas é um doido de Cristo. E ele leva a sério o que ele está falando. Ele não está brincando com isso, porque palavra de Deus, ou a gente encarna, ou ela não está em lugar nenhum. E Jesus é a encarnação absoluta, por isso o apóstolo João diz que ele é o verbo de Deus. O logos de Deus é Cristo. É só na encarnação que a palavra de Deus se comporta. Cabe na encarnação, ela não cabe em livro nenhum. Na Bíblia ela tem textos inspirados que serviram a determinados momentos, de acordo com o momento em que a humanidade estava. Quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel e depois entrou na terra de Canaã, ele veio de uma terra de ídolos construídos enormes. Você vai a Luxor, você vai a todos esses lugares, você vê todas as divindades das adorações egípcias, com outras leituras que eu faço, e os religiosos dão acerca do transfundo daquelas divindades, que são transfundos muito mais significativos do que as pessoas sabem. Mas para que a mente não ficasse reduzida, porque você fica do tamanho do Deus que você adora. É por isso que os evangélicos são tão pequenos de cabeça, porque o Deus deles é mínimo, é um Deus menor do que eu, como eu já falei aqui agora. Aí a cabeça se atrofia. Então não fazer imagem de escultura é não ficar do tamanho da tua adoração, porque aquilo diante do que você se curva é o modal que vai daí para frente definir a tua vida. Então, sobretudo, não fazer imagens de escultura era não reduzir a vida a um mínimo, era não se descerebrar, era não parar de pensar, era não cair na magia, era não pensar que um pedaço de pau e de pedra iria te responder em qualquer coisa. Então, você vê, Jesus não toca no assunto da idolatria nenhuma vez. Leia todos os evangelhos. Manda ela ler, quem fez a pergunta. Lê aí todos os 4 evangelhos, vê aonde Jesus falou da idolatria física. E olha, sabe aonde é que Jesus falou a primeira vez que ia fundar a igreja dele? E não é essa igreja vaticana, nem essa igreja
institucional, nem essa igreja de coronéis e de donos. Isso aí são agremiações, são torcidas organizadas dos Corinthians, dos Palmeiras, dos Flamengos da religião, que não tem pensamento, é só paixão, capaz de sair na rua e dar uma paulada na cabeça do outro. Não tem nada além de uma torcida organizada fanática. A igreja de Jesus é feita de gente com consciência do Evangelho. Então ela existe, como disse Santo Agostinho, disse que a igreja, entre aspas, a igreja física, no dia dele a igreja católica, ele era o Agostinho de Hipona, na África, aquela igreja daqueles dias, do VI século, ele disse, essa igreja tem muitos aos quais Deus não tem. E Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu nem conhecerá. Porque a igreja de Deus está para além de qualquer definição político-histórico-geográfica. Porque uma igreja que fosse geograficamente definida já era em si um ídolo geopolítico. A grande maravilha da igreja de Deus é que ela também está onde ninguém imagina que ela esteja. E a grande visão que você pode ter é essa de descobrir o povo de Deus onde ninguém sabe que há povo de Deus, como o próprio profeta Isaías diz, e Paulo repete a mesma coisa, dizendo, pois assim diz o Senhor, eu sou conhecido aonde ninguém sabia do meu nome. E ele diz, através do profeta Malaquias, aos judeus supremacistas, donos de templos, sacrifícios e liturgias, dizendo, quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo e nunca mais abrisse. Porque vocês cultuam, não a mim, mas uma divindade perversa que leva o meu nome, que não tem nada a ver comigo. Pois fiquem sabendo que em todos os povos da terra existem pessoas que me adoram do nascer do sol ao pôr do sol, e gente que nunca soube o meu nome, mas que ama, mas que tem compaixão, mas que ajuda o próximo, porque para Deus a gente só consegue amar a Deus no próximo. Eu não vou, como o apóstolo João diz, como é que eu vou amar a um Deus invisível? Que não cresce se eu acho que ele cresce e não diminui quando eu o desonro. Ele é. A minha maneira de expressar meu amor por Deus é te amando, é te respeitando, é sendo adequado com a tua necessidade, é levando você a sério em todas as suas necessidades. Aí eu estou demonstrando que amo a Deus. Se não for assim, esse amor que levanta a mão para cima e fica de olhos fechados nos templos dando a Deus para a luminária no teto, não significa nada, cara. É só alguém que sai de casa, vai para lá, canta, deixa um dinheiro para comprar uma indulgência de alguma natureza e volta em casa para bater na mulher, para tratar mal o filho, para expulsar a filha lésbica, para fazer todas as maldades desse mundo sem nenhuma compaixão. Então, quando Jesus falou em igreja pela primeira vez, e isso tudo foi um parêntese para dizer que a palavra igreja é uma das palavras mais mal usadas no ocidente da terra, é a palavra igreja. Quando ele falou a primeira vez, sabe onde ele estava? Numa cidade chamada Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, que divide hoje Israel do Líbano e da Síria. Está lá até hoje, com os seus altares pagãos. Era uma cidade que o Herodes Filipe construiu para o imperador romano, por isso o nome é Cesareia de Filipe, porque foi Filipe que construiu, Herodes Filipe construiu para César o imperador, aonde tinha culto ao imperador, aonde tinha altares para o deus Pan, aonde tinha todo tipo de idolatria que você chega lá até hoje, você encontra os nichos dos ídolos incrustados na pedra do sopé do Monte Hermon. Foi ali naquele lugar de paganismo absoluto, e aonde até as águas, até o dia de hoje, os drusos
mergulham naquela água e bebem aquela água porque eles dizem que fertiliza as mulheres e os homens recuperam a potência. De vez em quando eu vejo um cara com um canequinho tomando aquela aguinha lá. Água de Viagra. E foi naquele lugar da idolatria que ele não tocou em ídolos, não falou de Pan, não falou do culto a César, não falou de nada e disse... Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, sobre esta fundação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não falou em ídolo, nem quando falou da igreja pela primeira vez, nem no lugar mais idólatra que havia em Israel. Ele nunca levou a sério as purificações litúrgicas. Se alguém passasse na frente de um templo de ídolo e fosse um judeu religioso, tinha que se banhar, se lavar, se purificar, porque o contágio pegava. Ele nunca deu a mínima. Ele transitava do sacro para o profano com a naturalidade mesmo. Ele nunca encarou sacro e profano em nenhuma geografia humana. Então, para Jesus, isso nunca foi uma ênfase. Você vê, alguns apóstolos falam disso. Paulo, no início da consciência de fé dele, ele fala, porque vós vos convertestes, deixando os ídolos, convertendo-vos ao Deus vivo. Ele fala isso escrevendo aos Tessalonicenses, que foi a primeira epístola que ele escreveu quando ele era bem novo na fé. À medida em que ele se desenvolveu na fé, ele parou de falar no assunto, porque ele foi vendo que idolatria era uma coisa de uma subjetividade que transcendia o elemento material e concreto. Tem gente que nunca vai ter um ídolo material, mas os grandes ídolos são emocionais, afetivos, são de significados e valores pervertidos dentro de nós. É isso que o Evangelho busca transformar o tempo todo, porque quando você transforma esses valores interiores, todos os significados externos são mudados também. O mundo existe a partir de dentro de mim, é o meu olhar que faz isso aqui ser jujuba ou ser ácido, dependendo da minha pré-compreensão ou do meu desejo que seja. Então, voltando à pergunta imediata lá deles, estavam saindo de um lugar assim e entrando num outro, onde era culto a Baal, entre nós é o Sonaro. Naquele tempo lá tinha Moloque, Astarote, todo tipo de deus e divindades para os quais se ofereciam filhos em sacrifícios, virgens em sacrifícios de sangue, imolação de pessoas. Era uma coisa cruenta. Então, falar do ídolo era falar também da consequência da produção mental, da produção social, da produção relacional daquelas sociedades. Não era uma implicância divina, eu sou um Deus ciumento. Aí tem um ídolo ali, esse pessoal falou com o ídolo. Não tem nada a ver, todo o mandamento de Deus não tem nada a ver com Deus. Todos os mandamentos de Deus só têm a ver comigo e contigo. Todos. Quando eu adultero, ou adulterei na minha vida, Deus não ficou em crise nenhuma de culpa ou com ódio de mim. Ele sabe a minha natureza e sabe que eu sou pó. E sabe que se eu consigo viver uma vida em pureza, em santidade, em coerência, é pura misericórdia e tem a ver com o que a graça dele produz na minha consciência. Qualquer mandamento de Deus que me é dado, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Quando ele diz não julgueis, é para que não sejais julgados. Quando ele diz não vos vingueis, é para eu não alimentar um ciclo que vai voltar como um bumerangue e vai acabar me matando. Se não for porque o outro ou alguém da família do outro me mate, é porque eu vou me matar por psicossomatizações. Quando ele cura, por exemplo, um doente, ele chega a dizer, por exemplo, para um deles, agora, olha, não repitas mais o que tu fizeste para que tu não voltes a adoecer. É um princípio de psicossomatização extraordinária, porque o cara tinha ficado doente de culpa.
Por que que quase todo mundo que ele levanta, que ele cura, ele diz para o cara, os teus pecados estão perdoados, antes de dizer, levanta, toma o teu leite e anda. Ele primeiro trata da questão da doença essencial. Quase todas as doenças, mais de 85% delas, são produções psicossomáticas. Até o vírus que entra na gente se oportuniza de uma baixa de imunidade que pode vir por qualquer razão. Então, o mandamento de Deus é para minha proteção, não é para proteção de Deus, nem é por causa de ciúmes de Deus. Então, o mandamento, respondendo finalmente à pessoa, de idolatria, era por causa do que podia fazer e faz na cabeça dessas pessoas. E no que gera numa sociedade que tem essa pré-compreensão tão primitiva, tão limitada, tão reducionista. Mas não era por causa de um ciúme divino que iria te esmagar por causa disso. É para você não se diminuir, não se apequenar, não virar um ser menos que humano. Agora, Jesus ensinou, porque tinha um tipo de idolatria em Israel que não era de ídolos. Em Israel não havia ídolos. Era proibido até, em alguns lugares, pintar paredes. A arquitetura judaica do primeiro século era muito pobre. Você vê que aquele templo de Salomão era uma caixa quadrada, sem nenhum tipo de formosura, nem beleza. Tchan, tchan e tchan. Lá dentro tem obras de arquitetura religiosa pela terra, lindas, maravilhosas. Abóbadas. Você vai para Ankara, que coisa linda, extraordinárias. Eles se permitiam muito mais prazer arquitetônico do que os judeus, que até o prazer era pecaminoso. Mas qual que era a idolatria dos judeus? Era o templo. O próprio templo? Era o culto. Era a liturgia. Era o sacrifício. Era aquele conjunto de regras rígidas. Era o protocolo de Deus que eles tinham achado que aquilo ali é que não era uma imagem, era um conjunto Era um conjunto que era idolatrado. E quem não cumprisse o protocolo daquele conjunto estava fora de Deus, do inferno, perdido, pagão. Essa era a grande idolatria. Por isso Jesus tratou o templo como ele tratou. Quando vieram elogiar o templo, que já não era o de Salomão, já tinha sido o templo de Herodes o Grande, que era o que estava erguido nos dias de Jesus, que era melhor, mais bonito do que o de Salomão, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por causa do ouro e de tudo mais, e do lugar onde estava posicionado. Era uma beleza para se ver de longe. E vieram dizer para Jesus, olha, que pedras, que construções. Eram pedras de toneladas, cortadas com aquela precisão. Olha que coisa linda. E foram os discípulos dele que vieram com essa impressão chocada. Ele disse, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E você vai lá até hoje, você vê pedra do templo de Herodes o Grande, você tem 2, 3 blocos. O resto tudo? Tudo. Depois vieram os vários ocupantes da Terra Santa, foram construindo, e por fim os mamelucos e tudo mais. E está lá até hoje. E as mesquitas muçulmanas em cima, mas não tem. E quando a mulher em Samaria, lá em João 4, perguntou a Jesus, escuta, eu estou vendo que tu és profeta, porque tu estás falando toda a minha vida. Quando Jesus ofereceu para ela da água da vida, aí ela falou, onde é que tu tens a água da vida? Eu venho aqui nesse poço que Jacó mesmo cavou há mais de 1 milênio atrás, quase 2, pega água todo dia, e tu tens a água da vida, que tu dizes quem beber dela nunca mais terá sede. Onde tu tens a água viva? Ainda tem um elemento ambíguo ali, porque a palavra grega usada no texto do Evangelho de João 4 é o esguicho, é quase assim, a ejaculação da vida. Que se for tomado literalmente, tem gente que já faz uma outra viagem, né? Então, onde é que tu tens a água viva?
Aí ele disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste. E esse que agora tu tens é só um caso. Não é teu marido ainda, mas não é ele que vive contigo, não é ele que te pega, não é ele que dorme, não é ele que geme em cima de ti, não é ele que tu beija. Então é o teu marido, chama ele aqui. Você veja como para Jesus essa moral sobre a qual a gente começou falando nunca existiu. A dimensão ética é que ela morava na mesma casa com um cara e compartilhava com ele Entendi. a mesma graça de vida. Chama ele, vem cá. Aí ela diz, eu estou vendo que tu és profeta, porque tu estás me dizendo que ninguém sabe. Me diz, já que tu és profeta, onde é o lugar em que se deve adorar? É a idolatria do lugar de culto. Como acontece com os crentes. O cara acha que se ele orar a Deus em casa, não tem mesmo não poder. tem poder, ele tem que ir num lugar. Quanto mais gente tiver, mais poder para fazer soprar o bafo da oração para cima e tal. Onde é o lugar? Vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Já nós, samaritanos, adoramos nesse monte Gerizim, que é o monte das bênçãos, de acordo com o que Moisés deixou determinado. Onde é o lugar, de fato, da adoração? Aí Jesus disse, mulher, nem neste monte, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala contra a idolatria contra a qual ele fala é a idolatria do lugar de culto, não é a de um ídolo. Na realidade, o ídolo é pequeno, a idolatria é muito maior do que o ídolo. Porque Israel foi uma idolatria para os judeus, o templo era uma idolatria para os judeus, Jerusalém era uma idolatria para os judeus, a Bíblia é uma idolatria para os judeus e é uma idolatria para os crentes, assim como o Vaticano é uma idolatria para os católicos. Ou, em outras palavras, mesmo quem não tem ídolo está cheio de idolatria. E a idolatria protestante é a Bíblia. É dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Como é que Deus pode ter uma palavra que cabe de uma capa a outra capa de um livro? O Criador de bilhões e bilhões e bilhões de todas as coisas, que existem há bilhões de anos sem a nossa consciência saber. A gente está descobrindo hoje animais que existem em regiões abissais, que existiram para Deus se divertir com eles. Como diz lá o texto do livro de Jó, que Deus criou o Leviatã, que era aquele ser primevo que já nem existe mais, o monstro do mar, para com ele se divertir. Então, o antropocentrismo que faz a gente pensar que o que não roda em volta do homem não tem significado para Deus é idolatria. Porque ele é o Deus de todas as coisas, ele é o Deus dos anéis de Saturno e dos universos, dos multiversos, das civilizações superiores à nossa, que a gente chama de anjo, arcanjo, querubim, serafim, que são só outras categorias de inteligências superiores, muito mais evoluídas, que frequentemente prestam serviços a nós humanos aqui, mas que não devem ser adorados. Quando você vê na Bíblia alguém chocado com um anjo querendo se adorar, o próprio anjo diz, para com isso, eu sou igual a ti, sou um conservo de um outro nível, só isso. Adora a Deus, que é o único. Então, a idolatria de pau e pedra é tão primitiva que o próprio Jesus deixou de lado. E tem mais uma coisa, você sabe que eu estou pregando o Evangelho há 50 anos e eu nunca tive que pregar contra a idolatria de pau, de pedra, de gesso e de ouro? Porque não precisa, eu começo a falar de Jesus, todo mundo desiste do resto. Quando você começa a ensinar para o cara que é aqui, ó, eu estou aqui falando contigo, mas eu estou num lugar de culto. Eu sou o templo. Eu sou o santuário. Cristo vive em mim.
E eu não estou falando isso como um louco, é uma convicção pela qual estou disposto a morrer, porque é por ela que eu me tornei disposto a viver. Então, meu querido, a idolatria é um tema pequeno demais quando se circunscreve a esse negócio de pau, pedra, e lá, tá mais para as águas de março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Mas quando você aprende o Evangelho e aprende que Deus está em ti e que você não vai a um santuário se tiver vontade, se tiver gente amiga lá, se, enfim, por qualquer razão, mas não é para adorar a Deus. O que Jesus disse sobre adorar a Deus é: entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A vida com Deus acontece nessa intimidade do meu ser e nas práticas da minha vida, nos atos, no fruto de amor que a minha existência produz. É isso que demonstra Deus para o mundo. E Jesus disse isso em João 17. Olha, não tem argumento que vá fazer o mundo crer em mim, a menos que eles vejam vocês se amarem uns aos outros. Porque a coisa mais alienígena da face da Terra é um ser humano que passa a se dispor e se dispõe a amar o próximo como a si mesmo. E busca isso todo dia, e pratica, e tem prazer em se exercitar nessa direção. É isso que é culto, é isso que dá glória a Deus.